Olá, pessoal. Meu nome é Ana Gabriela Silva Bellarmino. Eu sou do Departamento de Ciência Política e o meu trabalho, PIBIC, tem como título Flexibilidade da legislação e nível burocrático caso o Estatuto do Estrangeiro no Brasil. Dentro dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, meu trabalho se insere no objetivo de número 10, redução das desigualdades, e ele se insere na discussão sobre cidadania pós-nacional. Então, por isso, meu trabalho foi vinculado ao projeto universal de título Migração, Autonomia Estatal e Cidadania Pós-Nacional, um estudo comparativo entre Estados Unidos, Brasil e França no século XXI. E o meu trabalho foi uma continuidade do meu trabalho anterior, PIBIC, que tinha como título Cidadania Pós-Nacional e Direitos Humanos, do Estatuto do Estrangeiro até a Nova Lei de Imigração. Esse meu trabalho teve como objetivo entender de que maneira se deu a flexibilização do Estatuto do Estrangeiro, que foi vigente por 37 anos, então eu tenho como unidade temporal dos anos de 1980 até 2017, e de que maneira, eu me pergunto nesse trabalho, essas modificações aconteceram e efetivamente se deram dentro do texto das legislações. Então, como, a título de exemplo, acordos internacionais refletiram a mudança de postura dentro desses textos migratórios. Então, por isso eu tenho como objetivos de início efetuar uma revisão de literatura acerca do nível de flexibilidade das legislações, analisar documentalmente o Estatuto do Estrangeiro, e assim a gente pode traçar semelhanças e distinções entre o texto de origem, aquele que nasceu em 1980, e o texto final. Então, quais modificações foram atenuando o conteúdo central, compreender como a transição do Estatuto do Estrangeiro para uma nova legislação influenciou no desenvolvimento humano dos imigrantes, enfim, desenvolvendo uma análise de como as instituições, os atores, quais ações foram realizadas e como se favoreceram a aceitação e a permanência dos imigrantes no país. A metodologia que eu utilizei foi a análise de conteúdo. Então, foi realizado um método comparativo entre o Estatuto do Estrangeiro e a nova Lei de Imigração, e, posteriormente, foi utilizado a análise de similitude e também a construção de nuvens de palavras. Para isso, eu utilizei o Iramutec, que é um pacote de análise de conteúdo textual, de análise léxica do software R. E por que eu utilizei o Iramutec? Porque assim a gente consegue ter resultados gráficos e visuais acerca do nível progressista dos discursos, ou seja, a gente consegue perceber visualmente quais termos, quais palavras, quais classes gramaticais foram mais importantes ou mais utilizadas em ambas legislações, e assim a gente consegue comparar tanto pela frequência de palavras, a frequência de termos e pelo destaque que elas têm, que essas palavras têm, na importância do núcleo ou do conceito por trás dessas legislações. Então, o que é proposto, o que é que se defende, quais palavras são mais utilizadas. Alguns dados secundários foram obtidos do CONARE, do OBMIGRA, do CENIG, do Escritório do Alto Comissariado das Nações Unidas para os Direitos Humanos no Brasil. E alguns resultados vocês conseguem ver aqui. Alguns dos termos mais frequentes do Estatuto do Estrangeiro foram muito ligados a uma soberania nacional, então território, extraditar, expulsão, extradição, prisão, deportação foram palavras muito fortes. A lei de imigração, por outro lado, já tinham palavras um pouco mais voltadas aos direitos humanos, então diplomático, apátrida, ou seja, reconhecimento de outras situações, migratório, migrante, estrangeiro, fronteiriço, humanitário. Aqui vocês podem ver numa nuvem de palavras do Estatuto do Estrangeiro, como a palavra estrangeiro, ou temporário, ou nacional, conseguem se sobressair sobre outras. Aqui vocês conseguem ver claramente na lei de imigração como essas palavras conseguem se sobressair, também brasileiro, conceder, diplomático, tratado, público. E bem, esse foi o meu trabalho. Eu tinha como objetivo realmente criar frequências, entender melhor quais termos eram mais importantes. E aqui vão os meus agradecimentos a todos os colegas do DCP, aos colegas do NEP e ao professor Marcelo de Almeida Medeiros